todos vocês, meus queridos do canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni, trazendo para vocês aqui mais um estudo do livro Vinha de Luz. E a lição que a gente vai estudar, é a número 17, auxílio eficiente. E aí Emmanuel, ele escolhe aqui um trechinho que é dito pelo Mateus, Está no Evangelho, capítulo 5, no versículo 2, onde ele diz: "E abrindo a sua boca, os ensinava." E abrindo a sua boca, os ensinava. E aí, de quem que Mateus estava dizendo? Mateus estava falando sobre Jesus. Jesus que usava a palavra para ensinar. E também ele dava o exemplo. E estava sempre ali no meio do povo, entre os mais pobres, entre os mais humildes, sempre amparando, ensinando, exemplificando o seu ensino. Quando ele se distanciava mais do povo, por exemplo, era para que coubesse mais pessoas no local e ele pudesse se dirigir a mais pessoas, como quando ele ficava dentro da barca e aí ali na praia juntava uma multidão para ouvi-lo. Mas sempre o intuito era o ensino, era para ensinar. E Jesus, ele era um ser superior. Jesus era um ser superior. E mesmo assim, quando ele lidava assim com as pessoas mais pobres e humildes, ele sempre era todo amor, era todo caridade. Era todo humildade. E ensinou essa humildade quando ele disse, por exemplo, que quem se elevasse seria rebaixado. E quem se rebaixasse ou se humilhasse seria elevado. Isso aqui a gente vai encontrar nessa frase de Jesus em Mateus 18, de 1 a 5. E também numa demonstração de humildade, mesmo sendo um ser superior, ele lavou os pés dos discípulos. Nas parábolas, então, sempre quando ele falava alguma parábola, era para tirar algum ensino daquela historinha que ele contava. Enfim, tudo que saía da boca do mestre, da boca de Jesus, era para ensinar. Emmanuel, ele começa a lição dizendo assim: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. O homem, na verdade, é todos nós seres humanos. Todos nós. Aí, ele continua assim dizendo: em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Encastelar-se em zona superior é viver isolado, aquela pessoa que se distancia dos outros, que vive isolado, assim, como se fosse criando uma bolha assim em volta de si, como um rei, uma rainha, se sentindo importante, pelo cargo ou pela posição social assim que tenha conseguido, que tenha alcançado. E muitas vezes diz até que nunca vai precisar daquela outra pessoa que está, segundo ele, numa posição social abaixo, aquela pessoa mais humilde. Então a pessoa chega a dizer que não vai precisar ou que nunca vai precisar daquela pessoa. E Emmanuel, ele continua aqui a lição dizendo assim: quem alcança patrimônio financeiro elevado
costuma esquecer os que lhe foram companheiro do princípio e traça uma linha divisória humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Então, assim, gente, um pequeno exemplo, né, do que disse aqui a lição agora, é uma pessoa, por exemplo, que recebe alguma autoridade ou sobe de posição social e às vezes vindo de uma família pobre, uma família humilde, aí o que faz quando adquire algum bem material? Muitas vezes compra um apartamento num bairro nobre ou compra uma mansão assim num condomínio chique, procurando esquecer a sua origem, esquecer que veio também de baixo, esquecer aquelas pessoas que o ajudou, que o incentivou na vida e mesmo tendo condições de auxiliar financeiramente aquelas pessoas que ficaram lá atrás, lá naquele bairro, naquela cidade, aí ou tem condições de criar um projeto social que beneficie, né? Que beneficie as pessoas do bairro, daquela comunidade, mas aí deixa a oportunidade passar e traça, assim como diz, essa linha divisória entre ele e as pessoas que ficaram lá atrás, que fizeram parte da vida dele. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 13, esse capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. E nesse item 13, a gente vai encontrar o seguinte: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Então não importa se eu tenho bens materiais, não importa se eu sou super, hiper inteligente, por mais inteligente que eu seja, por mais inteligente que eu tenha, né? Isso aqui é algo bem limitado nesse mundo em que a gente habita. Então, assim, isso também não dá o direito de eu maltratar o outro e achar que tudo que eu tenho me faz melhor do que o outro. Aí, continua dizendo aqui nesse item 13. Suponhamos sejais sumidades de inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos, né? Isso aí não vai me fazer ser melhor que o outro, ter bens materiais ou ser super inteligente, falar várias línguas. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a sua inteligência, está aqui dizendo que é para que seja utilizado para o bem de todos. Para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? Então parece assim óbvio que quando a gente tem algum instrumento nas mãos, concedido por Deus, é para que seja utilizado não só por nós, para o nosso bel prazer, e sim que seja utilizado também para ajudar e auxiliar o outro. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último, isso é, o auxiliar, que lhe cumpre cavar a terra? O que diria, né, se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão?
Então, assim, é como um exemplo aqui, né? Quando vem algum bem material em nossas mãos, mesmo que a gente diga que foi através do suor, através do nosso trabalho, mas Deus permitiu que assim fosse. Diria que é horrível, e realmente é horrível isso, e este seria expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrodear a terra? Tem ele direito ao salário prometido? Não. Merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sim, aí está dizendo aqui, sê-lo-á, sem dúvida, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, que é a Deus. E continua nesse item 13, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, nossos pensamentos e atos fazem com que espíritos amigos que vêm às vezes nos auxiliar ou auxiliar também aqui no nosso planeta, dependendo do nosso pensar, do nosso agir, vamos criar uma capa fluídica que impede esses espíritos de nos auxiliar e também auxiliar, às vezes, a humanidade mesmo. Porque como nunca estamos sós, esses espíritos amigos vêm sempre nos auxiliar e auxiliar muito mais pessoas, às vezes comunidades, coletividade inteira. Depende do nosso pensar, do nosso agir. Isso pode ajudar ou atrapalhar esses amigos espirituais quando eles vêm aqui em missão auxiliar as pessoas aqui nesse planeta. Infelizmente, né? Muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo, porque o único prejudicado, na verdade, é a própria pessoa que age dessa forma. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode tirar o que lhe concedeu. Então, olha aí o conselho, né? O que está dizendo aqui nesse capítulo 7, nesse item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Emmanuel, ele continua aqui na lição, né? Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente explorável. Né? Às vezes a pessoa não tem assim condição de, não tem acesso fácil ao esclarecimento, a um estudo, e aí são facilmente manipuláveis por pessoas de posição social elevada, pessoas assim que juiz, autoridades. Essas pessoas são facilmente manipuláveis por não ter às vezes um estudo ou um esclarecimento mais aprofundado. E aí Emmanuel, ele continua dizendo assim: e a massa na maioria das regiões do mundo prossegue relegada ou esquecida, né, de lado a si própria, a própria sorte. Isso
infelizmente também acontece. Enquanto os governantes, enquanto as autoridades e quem poderia mudar a situação daquelas pessoas vivem sempre lá na polpa, as pessoas mais humildes, mais necessitadas, seguem esquecidas por essas pessoas que poderiam mudar a vida delas, fazendo de modo que sejam criados projetos que assistissem essas pessoas e, na verdade, eles não fazem nada. Aí, Emmanuel continua aqui na lição, assim: a política inferior converte-a, isso é, aquelas pessoas mais humildes, em joguete de manobra comum. E aí eu penso naqueles políticos que de época em época vai naquela feira pública, né, naquela feira lá popular, come pastel, bebe caldo de cana, vai nos bairros mais humildes, mais pobres, e aí pega aquela criança no colo, não importa se está sujinha ou não, eles pegam no colo, beijam as pessoas, abraçam, promete várias coisas, mas tudo no intuito de ganhar voto. E quando ganham, esquecem daquelas pessoas e muitas vezes até rirem delas. E aí, Emmanuel continua assim: o comércio desleal naquela população mais humilde, procura o filão de lucros exorbitantes. E é o que a gente está vendo aí, né? Com a guerra aí nesses outros países, alta da gasolina, alta do gás, alta dos alimentos, né? A gente vai no mercado, tá, preços absurdos. E se formos pensar bem, quem mais sofre com tudo isso é a classe mais pobre e mais humilde. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo, isso é, da arrogância, né, do desdém. Fazem pouco caso, que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhes caracterizam os movimentos e atitudes. A gente não precisa ir assim nem tão longe para dar esses exemplos que demos aqui, porque nós mesmos, falando de nós, e isso não é assim nenhuma crítica, isso aqui é só uma lição para a gente refletir. A gente, quando vê alguém na rua pedindo, ou a gente às vezes até desvia o caminho, ou porque não tem nada para dar, ou porque quer se distanciar daquela pessoa, por medo às vezes, né? Ou não quer se envolver, a pessoa lá, você aqui. Quando dá aquela moedinha perdida lá no fundo da bolsa ou do bolso, às vezes não dá para comprar nem uma comida, nem um pão para a pessoa, né? Aquilo também a gente sabe que não vai mudar a vida da pessoa em nada. A gente dá às vezes só por encargo de consciência. Mas às vezes, mesmo quando a gente não tem nada para dar a essas pessoas, se passarmos e dizer um bom dia, já muda o dia e já muda um pouco a vida daquela pessoa. Porque muitas vezes o que ela pede é só que alguém a veja. Tá ali sentadinha, ou tá pedindo, tá passando por dificuldades. As pessoas vão e vêm como se fosse geralmente invisível. Se alguém a ver, dá um bom dia, aquilo já muda o dia daquela pessoa por aquilo. Mas também às vezes um vizinho, pessoas próximas de nós, passam por alguma dificuldade, a gente conversa, pode dar um bom dia, perguntar tudo bem? A pessoa pode dizer tudo, mas a gente sente que não tá tudo bem, né?
Então, mais uma oportunidade da gente auxiliar aquela pessoa em algo. Não ficar só no ema, cada um com seus problemas. Se temos a oportunidade de auxiliar, que façamos. Emmanuel, ele continua dizendo assim: raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Então é aquele auxílio eficiente. Um exemplo é: a gente convive ou conhece alguém, por exemplo, que não sabe ler, não conhece muito bem as letras. Quando a pessoa precisa que você lê algo para ela, você lê. É uma caridade, sim. Mas vamos supor, se você tiver oportunidade e a pessoa querer, você ensiná-la a ler, que é maravilhoso. Você pode estar fazendo uma grande mudança na vida dessa pessoa. Você vai estar fazendo com que ela saia dali de onde ela está, e aí sim possa por si próprio seguir o rumo da vida dela. É o aprender, né? Ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Pode sim dar o peixe, lógico, mas aprender, né? Mas ensinar a pessoa a pescar, isso vai fazer a diferença real na vida dela. Você vai estar agindo do modo diferencial, que é não só o dar o peixe e a pessoa continuar naquele patamar ali, sem sair daquilo, mas o aprender, o ensinar a pescar vai ser um diferencial na vida dela, um diferencial que você está prestando de auxílio. Vai ser realmente eficiente, como diz aqui a lição, auxílio eficiente. E aí continua aqui dizendo assim: pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Se pegarmos os ensinos de Jesus e colocarmos metade em nossa vida, pode estar fazendo sim uma grande transformação. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Olha só, Jesus passou aqui há mais de 2000 anos. E até hoje a gente fala de Jesus, a gente fala dos seus ensinamentos e nunca pareceu tão atual falar de Jesus como agora. E isso, como está dizendo aqui, desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, né? Quem tem assim o privilégio, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Vamos tentar imitar o mestre, né? Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho, né? Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então, assim, vamos pegar Jesus como modelo e guia. Lógico que a gente não vai conseguir fazer assim o que ele fez, né? Somos pequenininho ainda, como dizia até João Batista. João Batista sempre ele dizia que ele não era digno nem de desatar as correias da precata, né? Das precatas do mestre. Também até os discípulos que andavam junto de Jesus não eram seres perfeitos, né? Um traiu, o outro negou 3 vezes. O outro era incrédulo, precisou tocar nas chagas, né, de Jesus para conferir mesmo, para ter certeza que ele era ele. E nós, né? E nós? Então, assim, não precisamos imitar assim em tudo, porque não vamos conseguir.
fazer o que Jesus fez, mas vamos pegá-lo como modelo e guia, para assim, aos poucos, mudar a nossa conduta. Então é isso aí, meus queridos, essa lição aí para dizer a vocês. Espero que vocês tenham apreciado a palestra de hoje sobre esse tema, auxílio eficiente, aqui do livro Vinha de Luz. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, nos iluminando, nos protegendo e guiando os nossos passos. Graças a Deus.